Eu sou Alexandre Maron. Eu sou Guilherme Pinheiro. Eu sou Isabela Moreira. E esse é o podcast da produção original da HBO, Westworld. E a gente está entrando em modo de análise do terceiro episódio da terceira temporada da série. Então vem com a gente e se você achar que a gente deixou alguma coisa importante passar, entre em contato com a gente no Twitter ou no Instagram. Qual é o teu Twitter e Instagram aí, Gui? Eu sou @Gui_Pinheiro nas duas redes. E você, Isa? @Isa Moreira Bela nas duas redes também. Eu não, né? Eu tenho que ser diferente. Diferentão. Na verdade, eu sou velho. Alguém já tinha pego. Eu sou velho, né? Entendi. Então, o meu Twitter é @AlexandreMaron e o meu Instagram é @AlexMaron. Mas tem mais coisa pra vocês ficarem ligados, gente. Porque é o seguinte, a HBO tem esse podcast sensacional e tem outros podcasts. O lugar certo pra você saber o que tá rolando é o www.hbobrasil.com/podcasts. Não é .com.br, gente. É www.hbobrasil.com/podcasts. Lá tem esse podcast e outros podcasts que estiverem rolando. Tem Watchmen? Tem o Watchmen também. Tem His Dark Materials? Tem His Dark Materials também. E Outsider? Tem The Outsider também. Só podcast bom, todos os podcasts feitos aí pela gente aqui. Todos produzidos por Guilherme Pinheiro Isso e aí. Ampere Podcast. Isso aí, isso aí. Ah, outra coisa também, né, ô Isa? Tem um outro site pra gente ficar ligado, né? Pois é, tem um site muito legal pra quem tá acompanhando a série, quer saber mais sobre a Insight, que é a empresa que tá em evidência, que a gente tá aprendendo mais conforme os episódios passam. Dá pra saber um pouquinho mais sobre ela e sobre esse universo de Westworld em insightinc.com. Então é insight com C, inc.com. É importante, né? Insight com C, que é essas empresas do Vale do Silício, né? Que tem esses nomes engraçados, né? Insight com C, em vez de Insight, né? É tipo a Alex Maron, que já tava tomado o domínio já. Mas vamos lá. Mas tem um trocadilho legal aí, né? Porque a palavra insight, o som é o mesmo, mas o insight tem o insight, que é uma palavra que o mundo corporativo adora usar como uma ideia, né? Ninguém tem mais ideia no mundo corporativo, tem sempre um insight. Agora, to incite é incitar, né? Isso. Tipo, então incitar É alguma verdade. coisa. Então, Trocadilho. nada, como a gente falou em um dos primeiros episódios, nada nessa série é por acaso, né? Isso aí. Então, vamos falar sobre o título um pouquinho. O título é The Absence of Field. E aí, assim, gente, a gente não tem ali, ninguém avisa pra gente nada, a gente tá vendo essa série e interpretando e tal. Eu fui buscar o termo The Absence of Field, que é como se fosse a ausência do campo, no caso ali, né? Enfim, é dentro do contexto de um poema. Do poeta canadense Mark Strand, que morreu em 2014 e tal. Essa obra dele é de 79 e 80, que se chama Keeping Things Whole, ou seja, mantendo as coisas inteiras, plenas e tal. Então, ele tem um poema em que ele fala assim: no campo, eu sou a ausência do campo. Esse é sempre o caso. Onde quer que eu esteja, eu sou o que está faltando. Então, ele continua: quando eu ando, eu separo o ar, né? O espaço que você ocupa, né? E sempre o ar se move para preencher os espaços de onde meu corpo esteve. Então ele está falando, né, que a gente ocupa um espaço no mundo e esse espaço que a gente ocupa no mundo, ele é o não mundo, né? Então a gente está ocupando alguma coisa. O que vocês acham que isso quer dizer? Se é que a minha referência está certa, né? Mas o que vocês acham que isso quer dizer? Nada. Não, eu acho que faz muito sentido e que, vendo a dinâmica desse episódio, né, faz muito sentido com alguns apontamentos, assim. Agora a gente tá num momento, né, esse episódio foi bem focado na Charlotte, né, e nas relações dela, numa confusão também dela de quem ela é, e pra gente também que tá assistindo, quem é a Charlotte? A gente ainda não sabe, né, enfim, então eu acho que faz muito sentido e... Como a gente fala, né? Nada é por acaso, né? Mesma coisa do Insight. Aqui os nomes dos episódios, até onde a gente sabe, também sempre tem um significado. Pode ser que a gente não pegue tudo agora, mas... às vezes, só quando o quebra-cabeça estiver pronto. Aliás, Exatamente. Isso é muito comum nas temporadas de Westworld, que você só consegue entender certas coisas quando fecha o pacote, né? Exatamente. Eles adoram quebra-cabeça. Isso. Então, assim, se a gente falou de Dolores e Caleb no primeiro, se a gente falou de Maeve e Bernard no segundo, e um pouco de Stubbs, esse é um episódio bem dedicado a Charlotte. Não é só ela, né? Mas é bem dedicado a Charlotte. E tem uma coisa assim, que começa ali e a gente já é colocado naquela situação bem assim. Tem uma dúvida que a gente trouxe da segunda temporada, que é a Charlotte / Dolores indo embora de Westworld com 5 pérolas, né? Naquele momento a gente ficou
terminou a temporada assim, cara, quais são as personalidades que estão nessas pérolas que ela levou embora, né? Aí ela vai embora com essas pérolas, a gente ficou especulando e tal. Ela traz o Bernard de volta no final da segunda temporada, que é uma cena que a gente tá vendo repetida de novo. E aí vão se levantar as questões, porque eles mostram de novo as pérolas, o Bernard é trazido de volta, e aí agora a Dolores está no corpo dela finalmente, e ela traz de volta a Charlotte. E aí, né? Tipo, não diz pra gente quem é que tá assumindo o corpo da Charlotte, mas essa pessoa se ressente disso, né? O que vocês acharam? Eu acho que assim, vamos lá, nos 2 primeiros episódios, isso é uma coisa que Game of Thrones fazia muito bem e que ficou muito claro pra mim nesse terceiro episódio, que é, os 2 primeiros episódios nós somos apresentados ao novo tabuleiro e as posições das peças nesse tabuleiro, né? Então, como você falou, a gente viu a Dolores e o Caleb, que é uma peça nova, a gente viu o Bernard, a gente, no finalzinho ali, a gente viu a Charlotte, mas assim, a gente ainda tá entendendo onde é que essas pessoas estão e começando a perceber quais são os objetivos delas. Nesse terceiro episódio, a história começou a andar, né? Isso. A gente começa a ver a Charlotte dentro da Delos, a gente começa a entender os problemas que a Charlotte tem lá dentro, a gente começa a ver o Caleb e a Dolores começando a desenvolver uma relação, enfim, a gente começa a ver a história andar. Durante todo esse episódio, em vários momentos eu ficava achando, agora é fulana, agora a Charlotte é fulana, não, é fulano, putz, acho que é fulana. Quem vocês acham que é a Charlotte até agora? Então, nesse episódio... Especulando um pouco aí. Nesse episódio, eu fui de Clementine pra Ted, pro pai da Dolores, em diversos momentos. A tríade foi mesmo. Eu fiquei muito no Ted também. Pois é, aí tem uma coisa muito interessante. A gente ficou bem falando sobre isso. Vamos lá. Supostamente, na segunda temporada, no final, o Ted foi para o Vale Além. Aí a gente ficou aqui, pô, mas o Ted... Mas assim, isso não quer dizer que acabou. Sei lá, talvez tenha alguma saída que a gente não imagina que pode aparecer num episódio à frente e a gente ia ficar com cara de idiota. Então, assim, a gente chegou a discutir isso, né, Isa? Sim, total. A Isa falou, é o Ted. Eu falei, putz, eu também acho que pode ser o Ted, principalmente por causa da maneira como ela é carinhosa. E como ela é meio calma, né, assim, no sentido que também é um contraste, né? A Tessa Thompson, como Charlotte, até então, era muito agressiva, era muito no ambiente corporativo. Esse episódio serviu pra humanizar ela, né? Mesmo sendo um robô, a gente vê um outro aspecto dela. E aí tem, nesse momento que a gente conhece ela novamente, ela fala com calma, tá muito introspectiva. Então, a gente foi direto pros personagens também que se encaixam um pouco nisso, né? A Clementine também, né? Até certo ponto se encaixava muito nisso. E eu fiquei um pouco nisso, quer dizer, eu vim com essa regra, né? Tipo, não, mas o Ted... Mas ao mesmo tempo, eu passei o episódio assim, poxa, mas podia ser o Ted, né? Ele se encaixaria nessa personalidade desse personagem. Mas é até interessante pra Tessa Thompson, né? Pra interpretar a personagem de uma maneira completamente diferente, né? Mas eu achei que passou uma fragilidade, né? Tipo, tem uma certa passividade essa personagem, tipo, aceitou imediatamente, tal, a Dolores falando com ela, aí pareceu muito feminina, mas aí, né, isso não quer dizer nada, e não quer dizer nada mesmo, ainda mais nessa série, e eu fiquei assim, ela aceitou rápido, eu achei quase doloroso ela falando assim, pô, mas por que você fica com seu corpo e eu não, né? E essa pergunta, assim, dolorosa, e a gente vai ver que essa missão dada para essa pérola secreta, essa missão dada para ela é uma missão que para ela vai doer muito, né? Ela tá sofrendo. Não, então, eu que tem uma coisa legal nesse episódio, que é, nas 2 primeiras temporadas, a Charlotte nunca foi humanizada. Ela era sempre a, entre aspas, viúva negra, né? A mulher que fazia tudo o que queria e passava por cima de todo mundo e tal, não sei o quê. E nesse episódio, quer dizer, entrando um pouco no episódio, a gente começa com ela mandando um recado pro Nathan. A gente não sabe quem é o Nathan, a gente não sabe qual é o recado. A gente vai comentar aqui, mas depois a gente descobre que o Nathan é o filho dela. Então, você já tá humanizando a Charlotte aí. O anfitrião, que está no mundo real com o corpo da Charlotte agora, ele começa a entrar, ou a anfitriã, a gente não sabe, mas ele começa a entrar no mundo da Charlotte real. E aí você vê que ela foi casada, que ela tinha um filho. Então, mesmo
sendo um anfitrião com o corpo da Charlotte. A Charlotte, das 2 primeiras temporadas, ela é humanizada porque a gente vê que ela tinha uma vida pregressa, que ela era mãe, que ela trabalhava demais, enfim, a gente vai comentar um pouco, mas... E tem uma coisa legal no que você tá falando aí, porque, de certa forma, reforça a sensação, mesmo ela não indo ao parque no sentido de se divertir, tem uma coisa assim, né? Os humanos, mesmo os executivos, parece que quando eles vão pra lá, eles mudam um pouco os hábitos, né? Você vê que na primeira temporada, logo quando ela, no episódio que ela surge, ela tá transando com o Hector, não é isso? Exatamente, eu ia falar. Que ela faz o Hector de toy boy dela, ela dá uma flertada com o Lee também, Pois depois é. acaba com ele. Pois é. Então, também tem uma coisa assim, de que o parque é o lugar para onde, mesmo que você não vá para usar como parque, mas eles têm uma moralidade diferente ali. Mas, de qualquer maneira, o casamento dela é um casamento que acabou, né? Quer dizer, ela tá separada do marido e o marido tá bem chateado com ela, porque ela não tem tempo pro filho, né? Então, parece que o cara... Eles tentam ter uma boa relação, eles tentam... E o coitado do marido não tem ideia do que tá acontecendo, né? Que a ex-mulher dele morreu, né? Mas é interessante porque, assim, eu acho que o conflito dela ali ela sente, eu não sei em que ponto ela aprendeu tudo sobre a Charlotte o suficiente pra fazer essas coisas que ela tá fazendo. Então eu não sei como ela sabe tanto sobre a Charlotte, em que momento essa pérola sabe tudo sobre a Charlotte, mas, ao mesmo tempo, emocionalmente ela não consegue ser a Charlotte perfeitamente ainda, ao ponto de que ela esquece do filho. Mas, ao mesmo tempo, ela tá se conectando à criança, né? Isso é trazido várias vezes ao longo do episódio, né? E eu acho que traz de novo aquele tema de legado, né? Assim, a relação entre pais e filhos e o que vai ser deixado depois. Você vê que o Nathan é uma criança que tá sentindo a ausência da mãe, né? Inclusive, tem alguns momentos que ele fala, pô, mas você não é minha mãe de verdade, né? Muito legal. Então, Aliás, muito curioso. volta, é a mesma coisa que o Caleb escuta da mãe dela. Isso. Da mãe dele. Isso aí, né? da mãe dele, Então tem isso, assim. Pois é, eu acho, de novo, né, Westworld, nada é por acaso. É milimétrico cada escolha. Essa coisa da mãe do... A gente é induzido a achar que ela tem alguma coisa tipo um Alzheimer, alguma coisa do tipo, né, uma versão, uma demência, alguma doença, né, que tenha levado ela a ter alguma doença degenerativa. Mas isso é uma coisa assim, ninguém fala o que é, né? Então, quando ela, já desde o início falou, né, a gente já tem algumas evidências bem bizarras, né? O Caleb chegando pra mãe e ela falando pra ele que ele não é filho dela, embora ele trate ela como filho. A segunda evidência é o Gui falou, né? Que é assim, naquela cena em que aponta uma arma pra ele, ele não demonstra medo nenhum, ainda fala que já tomou um tiro na cabeça, né? Então a gente vai montando um personagem ali que ele é enigmático também, não tá tudo assim dado sobre ele, né? A gente tá montando um quebra-cabeça, ao longo do episódio a gente vai ter mais informações sobre ele. Mas ela em si, né, ela tem que tomar a frente, ser a Charlotte para as pessoas, ela tem que controlar minimamente a Delos no momento de crise, ela tem que ser a Charlotte em casa pro filho. No momento em que literalmente estão tentando tomar o controle da Delos, né? Nesse episódio a gente fica sabendo disso. Volta aquele tom de espionagem industrial que a gente teve muito, principalmente no primeiro episódio, né? Ali com a Dolores chegando ao novo mundo e tentando conhecer a Insight e ver o que tá por trás. Eu senti que nesse episódio a gente tem uma retomada disso e fica ainda mais confuso, né? Porque a gente não sabe quem é a Charlotte, ela não sabe direito quem ela é, mas ela tá no meio de uma confusão ali grande e que define, né? Tanto o futuro do parque quanto da própria Dolores. Aliás, falando exatamente do episódio, quando vem aquela pessoa da Delos falar pra ela que tem alguém comprou 38% das ações com votantes da Delos e tal, ela começa ela faz aquele machucado no braço, e ela começa, você vê que tem alguma coisa errada, né, porque é um anfitrião, supostamente não é pra ela fazer isso, né, porque por mais que eles tenham criado consciência, existe uma programação, não é pra eles fazerem isso, mas aquela pessoa que tá com o corpo da Charlotte, ela começa a, de alguma forma, acusar o golpe, né, e aí tem isso, assim, ela começa, eu acho que, perceber, a tomar contato com um mundo que não é inteiramente previsível, não é inteiramente números, existem variáveis que as pessoas não controlam, que ela também não consegue controlar. A tentativa de tomada de controle da Delos é uma, o filho dela, que ela nem sabia que tinha, é outra, né? E aí ela começa a entrar em conflito com a missão dela e com o fato, sei lá, a sensação que eu fiquei é que ela começa, principalmente quando ela tá com o filho, é tipo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Essa mulher
tem outras pessoas na vida dela. E são várias coisas legais, né? Porque tem aqueles tons que vão chegando pra ela, que a gente vai falar sobre isso mais na frente. O outro quebra-cabeça é porque a criança fala pra ela sobre querer um cachorro, né? E aquela coisa toda. Então tem um quebra-cabeça pessoal para ela, mas eu acho bem interessante assim, a maneira como o estresse para uma inteligência artificial se manifesta de uma maneira muito parecida como se manifesta para um ser humano, né? Essas manifestações de autoflagelação são coisas que os humanos passam por isso, né? Se machucar e tal, não sei o quê. Então, acho que, de novo, se tem uma coisa que essa série tá fazendo nessa terceira temporada é realmente aproximar as psiques dos humanos e dos anfitriões bastante. Então, antes de deixar a Charlotte de lado um pouquinho, vamos fechar o seguinte. E é legal falar, né, que a gente tá vendo também, assim, uma coisa que, assim, uma das aplicações da tecnologia deles naqueles robôs bélicos, né? Riot Control. De Riot Control, daqueles robôs bélicos ali pra, enfim, pra cidade e tal, que não tem muito ali ainda, mas acho que a gente vai ver eles de novo, né? E aí a gente deixa ela de lado um pouquinho, porque ela vai sofrer e tal, e ela vai se encontrar com a Dolores mais na frente. Vamos falar um pouquinho do Caleb, né? Porque o Caleb encontrou a Dolores no final do primeiro episódio. A gente passou um episódio sem saber nada sobre eles. A gente retoma a situação do Caleb e da Dolores aqui. Inclusive dá uma sensação assim, eu acho que eu fiquei um pouquinho confuso em alguns momentos sobre a passagem de tempo, que eu acho que é de propósito, né? O Ashford gosta de fazer a gente ficar meio confuso, né? E eu não sabia direito o que estava se passando quando. Mas enfim, Caleb vai, tira ela daquela situação, chama a ambulância, aí a gente vai ver de novo, é muito engraçado, né? Como é difícil para os seres humanos imaginarem que aquela pessoa ali não é um humano biológico, né? Essa cena é muito legal. E eu acho que, assim, poucas pessoas conseguem fazer isso com tanta propriedade quanto o Aaron Paul, né? Porque ele é um cara insuspeito, ele é muito normal, de certa forma. E o quanto ele é durão, mas um durão que você nem imagina, né? Essa retidão dele, assim, tipo, ele não vai deixar os caras levarem ela. Não interessa o que aconteça. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma vulnerabilidade que faz você torcer por ele, né? Você nem sabe qual é do cara, você não sabe direito quem ele é, mas aí ele fala pra ela, não, eu vou te ajudar, né? Tem uma coisa meio Escola Bernard de humanidade, né? De querer cuidar do outro, e em que você realmente torce por ele também. E aí, quando acontece toda essa cena, que acho que volta são um os pouquinho, caras de segurança lá, os policiais de policiais, corruptos, né, chegando e tentando levar a Dolores embora. Ele enfrenta os caras sem menor medo de morrer. De novo, temos o Caleb não tem medo de morrer. Não, assim, não é só que ele não tem medo. Ele tá na ambulância, ele tá tentando ajudar os médicos, paramédicos a salvar a Dolores. Isso é acho que uma outra informação, que tem uma hora que os paramédicos falam que alguma coisa não responde e ele dá instruções Isso eu acho que vem do passado, do background dele, militar, etc. Mas ele dá instruções, ou seja, ele não é um completo leigo dentro da ambulância. A hora que a polícia para, ele já acha estranho. Descem dois caras, ele saca, ele pede identificação. Os caras não dão. Ele fala pra um dos paramédicos, chama a polícia, porque esses caras não são polícia. Nessa hora que o bicho vai pegar, a Dolores acorda, mata os dois caras, e aí ele começa a ver que ela não é uma pessoa normal. E eu acho que também tem uma coisa bem importante aí, né? Que é aquela coisa, aquele encontro bem marcante. Ela vai embora. Com o carro da polícia. E ela diz pra ele, tipo, cara, muda de nome e desaparece, porque agora você tá marcado. E é o que a gente vai ver ao longo do episódio, né? Ele não percebeu ainda, mas ele agora é procurado na própria app que ele tá acostumado a usar, e ele vai ser capturado, ele vai passar por tudo aquilo, né? E é legal porque a gente aprende um pouco mais sobre os implantes, né? Os caras dando aquela injeção no implante dele que ele não usa há um tempo. Essa cena é bem interessante. Voltando, só uma coisa na cena, eu tenho me pegado muito vendo os diálogos do Caleb, ou os diálogos nas cenas em que o Caleb tá presente, né? Tem dois momentos nesse episódio que a Dolores fala coisas pra ele que me chamaram a atenção. A primeira é quando ele, na saída dessa cena da ambulância que a gente viu, quando ele pergunta, ele quer saber mais a respeito dela, quem ela é e tal, e aí ela fala assim, você é um bom homem, Caleb. Quanto menos você souber de mim, melhor pra você. Que, tipo, tentando empurrar ele pra longe. Ela vai embora, ele foge, aí depois a gente vai ver ele novamente como um alvo de um job desse aplicativo, né? Tem toda a cena em que ele é pego pelos caras, torturado, a gente vê o lance do implante, a gente vê o robô que trabalhava com ele, que percebe que ele tá em perigo. Ele controla o robô, provavelmente, né? Pode ser, ou pode ser um link, porque eles são parceiros, enfim, eu mas tive o fato essa sensação de que era uma conexão. O robô vai tentar, empurra um robô lá pra baixo, os dois caras que estão
torturando ele, perguntam da Dolores, a Dolores fala, tô aqui, mata os 2 caras. E aí tem uma hora que é um diálogo dos dois, e aí ela vira pra ele e fala assim, eu e você somos muito parecidos. Eles me colocaram numa gaiola e fizeram o mesmo com você. Que é justamente naquela cena em que ela tá tentando convencer ele a se juntar. E aí tem um terceiro diálogo que me chama outra coisa que a Dolores fala pra ele, que é... Ele pergunta alguma coisa sobre as pessoas, sobre os ricos e tal, e aí ela vira e fala assim, aquelas pessoas não são difíceis de serem previstas. Você me surpreendeu. Quando ele resolve parar pra ajudar ela, de alguma forma, ele é o ponto fora da curva, né? E aí, sob esse ponto de vista, talvez sim ele seja um humano. Mas, de novo, sob esse mesmo viés, se os humanos são fáceis de serem previstos, então talvez ele não seja. A ambiguidade está sempre presente. A gente não consegue saber se ele de fato é humano ou não. Eu confesso que eu gostaria, até pela discussão que a série está levantando nessa temporada, eu pessoalmente gostaria que ele fosse humano, porque eu acho que isso coloca muito mais discussões interessantes na mesa, né? Para mim, reforça a minha tese, não sei o que vocês acham, quero saber o que vocês acham disso, mas vai reforçando a minha tese de que a Dolores virou uma personagem que está lutando por todos que são dominados. Ela entendeu, de novo, gente, minha interpretação, podem me contestar à vontade. A minha sensação é de que ela entendeu quando ela chegou naquela biblioteca, leu aqueles livros específicos lá que ela leu e tal das pessoas, ela entendeu que a humanidade foi colocada por esses bilionários, essas supercorporações, ela foi colocada na mesmíssima situação que eles estavam dentro do parque. A humanidade virou um grande parque, que as pessoas manipulam com loops e tudo mais, como se fosse Westworld, né? Quer dizer, e que eles merecem ser salvos também dessa situação e tal, não sei o quê. Embora ela tenha dito claramente que os novos deuses são os anfitriões, né, que estão chegando. Eu fiquei muito com essa dúvida, assim, porque a Dolores também é uma personagem que é muito misteriosa, né? Assim, a gente ainda, nesse momento também, a gente não sabe muito exatamente quais são os meios dela, o que, né, assim, ela tem uns poderes novos, umas habilidades, os planos, então eu fiquei muito em conflito, assim, com essa informação, se ela quer continuar, né, um plano contra a humanidade ou só contra os poderosos. Eu não sei se eu acredito totalmente nessa virada, sabe? Numa visão otimista, talvez... Copo meio cheio. Ele seja o cara que vai fazer essa mudança de objetivo da Dolores, mas assim, confesso que é uma visão romântica e muito bonitinha para uma série como Westworld, tá? Num ponto de vista pessimista, talvez lá na frente isso vai botar o Caleb e a Dolores numa posição de antagonismo, entendeu? Porque se esse conflito viesse, por exemplo, da Maeve, eu acreditaria, sabe? Tá. Que ela poderia ter essa mudança, mas com a Dolores, ela não deu nenhum indício pra gente até agora. Você acha a Maeve mais generosa do que a Dolores? Eu acho ela tem mais empatia tanto com os anfitriões quanto os humanos, sabe? E a Dolores, até agora, pelo que ela demonstrou pra gente, é meio que, né, o One Woman Show, né? Ela tá ali com ela mesma, e as pessoas, as anfitriões, enfim, são meio que acessórios pra ela, sabe? São formas dela chegar mais rápido no objetivo dela. A Dolores é uma pragmática, ela tem um objetivo e pra ela a melhor das situações é chegar do ponto A ao ponto B da maneira mais rápida possível, né? Não tem muita nuance com a Dolores, né? Para tudo, cessar funções motoras. Interrompemos esse programa para dar um lembrete muito útil em tempos de quarentena. Se já era legal poder ter acesso à programação da HBO por demanda a qualquer momento e em qualquer lugar, em uma época em que a gente tem que ficar em casa, a HBO Go é uma ótima forma de se entreter. E tem para todos os estilos, né? Por exemplo, se eu quiser ver uma série com personagens de quadrinhos, tem? Moleza, Watchmen, que a gente, aliás, fez um ótimo podcast sobre ela, né? E tem também Monstro do Pântano. E fantasia, Gui? Fantasia tem também. His Dark Materials, a série original da HBO baseada na obra de Philip Pullman, com Ruth Wilson, James McAvoy e Daphne King. Aliás, é mais uma série que a gente fez um ótimo podcast. Tem alguma coisa de mistério? Tem o Outsider, né, que é baseada na obra do Stephen King, foi criada pelo Richard Price, que é só o cara que fez Night Of, The Deuce, The Wire, entre outras. E ainda tem no elenco a Cynthia Erivo, que foi indicada ao Oscar, e o Ben Mendelsohn, que arrasam. Tem coisa com temática mais jovem, Gui? Claro que tem.
tem para todos os gostos. Tem Kerikin, com uma temática mais leve, e tem Euforia, com uma temática um pouco mais ousada. E olha, quem já assina HBO na TV paga tem acesso usando apenas as credenciais da operadora. E quem quiser assinar só HBO Go, faz isso pelo app, que está em todas as lojas de aplicativos. Então, ó, dado o recado, vamos voltar, né? Vamos voltar pro programa, porque tem muita coisa para falar ainda. Vamos desempacotar um pouco essa sequência quebrada ao longo do episódio da Dolores e do Caleb, né? Ela chega, ela salva ele, ela começa a fazer um momento Morpheus, né? De dizer pra ele, ó, o mundo não é exatamente, né? Vamos lá. E aí, claro que ela tá fazendo isso pra gente também, né? Quando ela começa a explicar, olha, é o seguinte, esses caras pegaram... Com detalhe, ela faz de um jeito quase cruel, porque ela leva ele pra comer aonde? Não, claro. No diner, que ele foi abandonado pela mãe, daí ele começa a falar assim, você tá de palestra. Ela faz o pedido pra ele, Isso. né? O pedido que ele ganhou, daí a gente fica sabendo da história dele, que ele foi abandonado pela mãe. E que é uma memória que a gente já tinha tido um pouquinho, né? No momento que ele tá fragmento. no momento que ele tá sofrendo muito, ele lembra desse momento e ele lembra do parceiro dele morrendo. O parceiro a gente não sabe exatamente de grandes traumas dele, em qual aspecto exatamente, mas que são perdas muito dolorosas pra ele. E aí voltar nisso é realmente muito E aí ela abre aquele tablet dela e mostra o que ele falou com a garçonete escrito, o diálogo inteiro escrito. Quando ele era criança. Então, quer dizer, ela não apenas faz um momento Morpheus ali, ela faz de uma maneira quase cruel, né? Pra mostrar pra ele, fala assim, olha, eu sei muito mais, isso aqui não é só uma briga, não é uma guerrinha, sabe? Não, a gente tá falando de coisas muito maiores. Eles sabem tudo sobre você e eles traçaram o seu futuro. Você está preso numa gaiola exatamente igual a minha. Mas a minha teoria, de novo, teoria pura e simples. Minha teoria é de que o Caleb perde contato com a mãe durante um tempão, ele é adotado por aquela garçonete de alguma maneira, e o amigo dele é filho daquela garçonete. E eles cresceram como irmãos. Eu acho que a relação deles ou é de amantes ou é de irmãos, porque é uma relação muito próxima e ele ressente muito a perda do Francis. Não sei se o nome dele é Francis realmente, né? Vai ser o nome do serviço que ele estava assinando. Mas deve ser Francis o nome do amigo dele. Eu acho que tem ali, a garçonete, ela é muito importante e eu acho que ela meio que ele lembra o nome dela, né? Tem isso. Não, faz sentido. Eu não sei ainda, assim, mas realmente, eu acho que é isso, eles dão fragmentos pra gente, né? Então essa coisa com o Francis, eu acho que a gente só vai entender mesmo no final, mais pra frente. Mas eu tenho muito essa impressão, assim, de que realmente eles devem ter ido pra guerra juntos, deve ter uma coisa, mas que tem um laço maior. Porque também, assim, eu acho que quando saíram os primeiros trailers, quando a gente teve meio que o primeiro contato com a história ali de que ia ser o personagem do Aeropou, com a Dolores, também a gente vive, né, numa sociedade que esse é o primeiro pensamento que a gente vai ter, que vai ser um vínculo romântico. Pois é. E eu não sinto isso dos dois. Eu confesso que espero que não seja. Eu também espero que não. É muito mais interessante que não seja. Que seja realmente uma relação de aprendizado, uma outra... realmente outro aspecto. E a gente cairia um pouco naquela coisa do Ted, né? Que era meio bobo. E do Will também, dela, né? A gente já passou por isso. Acho que a gente já viu isso. Eu espero também que seja diferente. Que é muito mais interessante, né? Bem mais interessante. E aí eu acho bem legal elas tentando explicar pra ele mais ou menos o conceito. Eu acho que ele entendeu direitinho, quer dizer, não. Mas explicando pra gente criaram uma simulação, eles sabem, por exemplo, ela leva ele pro pier, onde ele supostamente vai se matar. E é legal que ele chega e fala assim, ah, legal, você me trouxe aqui, eu tomei minha primeira cerveja ali. Ela falou, não é por isso que eu te trouxe aqui. Aqui onde você vai se matar, e aí daqui a 12 anos. Essa é uma cena que eu acho que é bem dolorosa, bem assim. Dolorosa, né? Tanto quanto a da lanchonete, porque é você mostrar que, de novo, né, que o Gui falou, assim, tem essa dualidade, é isso. Você é um pouco mais simples do que você acha que você é, sabe? De entender. Isso. Mas eu acho que tem uma coisa especialmente dolorosa nisso tudo, que é o seguinte, você criar um sistema, tenta dizer o que você vai ser, e quando ele percebe que você tá, por exemplo, condenado a morrer em 12 anos, ele, em vez de tentar te ajudar, exatamente, ele simplesmente descarta você, como se você fosse fraco. Essa falta de empatia, de humanidade do sistema, ela é muito flagrante, ela é assustadora num nível, assim, que faz a suposta luta da Dolores ser muito mais valorosa, assim. Cara, eu quero acabar com esse mundo. Um mundo onde eu sei que você vai se matar, e ao invés de tentar te ajudar, eu apenas descarto você, eu jogo você para uma posição secundária eterna, não vou te dar nenhum emprego, não vou te dar nada, ou seja, eu vou intensificar eventualmente, né, esse teu sentimento. O que você já sente, E dane-se. Eu acho isso muito forte, assim, muito interessante.
nesse episódio. E aí essa coisa de que ela pergunta se ele quer se unir a ela, ele fala assim, bom, você já sou um homem morto, né? Então pelo menos eu quero... Ele fala, eu sou um cara morto de qualquer forma, pelo menos desse jeito eu posso escolher quem eu quero ser. Quem eu quero ser, exatamente. Bom, aí, mas assim, ela foi pra lá encontrar com ele, ela tava com a Charlotte numa cena também bem enigmática, né? Ela encontra com a Charlotte manifesta todas as dores dela. Ela fala, inclusive, parece que ela, né, a gente não sabe quem é, que pessoa, se é uma ela mesmo, parece que ela tá lutando comigo, por essa mente, por esse corpo, e que isso vai se manifestando, né, no sofrimento físico dela também, né? Isso eu achei um momento bem interessante, assim, dela falar isso pro Dolores, e a impressão que dá é que a Dolores dá uma diminuída, quase uma infantilizada nela, né? E a Dolores faz aquela coisa de levar ela lá pra cima, mandar ela descansar, põe ela num modo que tira as emoções, né, pra ela não ficar sofrendo tanto, e aquela coisa dela deitar junto, tem um carinho ali. Mas antes tem a cena do elevador, que elas estão subindo. A Dolores pede pra inteligência artificial com quem ela fala reservar não só o quarto, mas os 2 quartos do lado. Aí ela vira e fala assim, pra você me matar, se precisar. Daí a Dolores olha pra ela e fala assim, não vai precisar disso. Né? Mas assim, tem o carinho, mas ela manda reservar os 2 quartos, que é pra uma emergência, né? Mas eu acho que é uma coisa assim, porque ela chega pra Charlotte e fala assim, nunca mais faça isso que você tá fazendo, né, de se machucar e tal. Você é minha. Por isso que eu acho que é o Ted. Porque é muito a relação deles também, que é essa forma que ela usa, assim, também, tipo, tem um carinho, tem tudo isso, mas também tem um pouco, uma pequena hierarquia, sabe? Assim, tipo, também, domínio. Nessa hora eu também pensei a mesma coisa, eu falei, é o Ted. Isso. Mas a Dolores, ela, se você olhar bem pras temporadas anteriores, ela também não teve relações profundas com muitos personagens. Ela teve uma relação profunda com o William, que deu no que deu, mas ela teve com o Ted e com o pai, que é o pivô daquela situação toda. Ele enlouquece, descobrem que ele tá cheio de dados guardados e tal. Então, a gente... Até é difícil, assim, tipo, quando a gente começa a pensar nos personagens ao redor, fala assim, mas tá bom, mas eles também não interagiam tanto assim com a Dolores pra justificar ela trazer eles assim, né? Então, a gente fica assim, só sobra o Ted e o pai dela e vai, uma outra personagem ali que a gente encontrou ela interagindo no salão, ou seja lá o que for. Então é até engraçado, assim, eu acho bem enigmático imaginar, até porque, de novo, temos mais um, né? Porque o Martin, não é isso? A gente não tem nenhuma nuance desse personagem, né? Ele é tão... de antes, né? Tão monocórdio ali, que ele basicamente está executando ali, só a Charlotte tá dando esse trabalho ali, porque acho que é uma personagem que tem mais complexidade, tem uma vida. E que ela é meio que a segunda coisa que a Dolores faz, né, quando ela chega, tipo, antes mesmo do Bernard, ela faz essa Charlotte, né, então tem uma outra relação mesmo, e pra mim é isso, a dinâmica pra mim é muito parecida com o que ela já tinha com o Ted, com as frustrações que ela tinha com o Ted também. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa dar um passo pra trás, que é, a gente tá falando de tudo isso da Charlotte, mas por que ela tem esse encontro com a Dolores no hotel, né? Ela tá se sentindo pressionada porque tem alguém tentando comprar delas e porque sabem que alguém estava vazando informações da Delos para outra pessoa. A gente não sabe nem quem estava vazando, nem para quem essas informações estavam sendo vazadas. Mas a gente suspeita, a gente que era ela, pelo menos uma delas, né? Que a Charlotte era quem estava vazando, né? E depois a gente tem essa confirmação, e ela mesmo começa a se tocar. Ao mesmo tempo, ela tá recebendo aqueles tons no celular que parece simplesmente um ruído, né? Isso. E aí, depois, a gente finalmente vai ver o vídeo, né? Vai ver o vídeo, que é a mensagem que a Charlotte estava gravando pro Nathan, era ela cantando a música. Inclusive, foi um momento que eu fiquei emocionado, porque eu canto pros meus filhos essa música também. E aí, quando ela vê, ela se toca, e uma hora ela tá no carro, e ela põe os 4 tons que ela já tinha recebido pra tocar na sequência, e ela percebe que os tons que pareciam apenas ruídos eram as primeiras notas de You Are My Sunshine. Aí ela fala pro celular, eu quero te encontrar. O sistema na hora, é impressionante como na hora, né, o sistema, o carro que ela tá vira e tal, e ela chega numa casa, a gente suspeita quem ela vai encontrar, ela desce, entra num portão, fala com uma mulher com um sotaque alemão. E que é a mesma moça que tava brigando que ameaçou o Liam no primeiro episódio, né? Mas é importante lembrar o seguinte, que você falou isso, tá tudo valendo, mas essa é a Charlotte que acordou daquele momento, né? Porque aí ela vai resolver a parada, vai lá encontrar o filho e resolve a parada do filho. Tem um cara assediando o filhinho dela. A cena que ela faz, que ela deita com o filho na cama, parece
de novo, nada é por acaso, mas ela parece uma ceninha boba, só que ela dá a informação de que o menino tava brincando com um cachorro de alguém na rua, o menino fala, você não é minha mãe, de verdade, né? E aí, quer dizer, é uma cena que serve, vão ter outras coisas no episódio daí pra frente que remetem a essa cena, né? E vai detonar isso, ela vai, aniquila o cara, né, mostrando que ela tá de volta. Pega o cachorro. Pega o cachorro. Dá pro filho. Fala, diz que ele é... You're my sunshine. E depois ela mata o enigma dos sons e vai parar nesse momento. Aí ela vai pra esse lugar. Pra essa casa, ela encontra com a mulher que já tinha aparecido. Que dá aquele óculosinho de realidade aumentada. Que a gente já viu antes, né? E aí aparece ele, nosso querido amigo Vincent Cassel. Que é o James Serac. E aí a gente descobre que era... O que Serac que ele queria, não é mesmo? Tava faltando. Tuduns. Mas que a gente descobre que ele suspeitou o episódio que ela era o Mo, né? Ela era a traidora, mas que ele não deixou ela sozinha lá, que ele não é bobo, né? Que ele tem outras pessoas que trabalham pra ele e tal. E aí ele fala que ele recebeu todas as informações, mas a chave está onde? Na cabeça da Dolores. Que ele também descobriu que a Dolores existe. Mas tem uma coisa também bem legal que eu fiquei assim o tempo todo falando, cara, se a Maeve entrar nessa sala, é game over pra Charlotte, né? Porque a Maeve perceberia que a Charlotte é um robô, né? Então, outra coisa, talvez ele perceba, se estivesse pessoalmente, talvez ele perceberia que ela é um robô, né? É verdade. Então... A gente não sabe também se ele é, se... que né? é. Tipo, tudo... Se a moça que recebeu ela, né? Todo mundo pode ser nesse ponto, assim. Então, o saldo final desse episódio é Caleb virou aliado da Dolores, depois de ter sido salvo por ela, né? Dolores estabelece também que o Caleb é importante porque ele é um ponto fora da curva, né? Charlotte is back. Charlotte está de volta, estabelece contato com o Serac e ela saca o que está acontecendo de verdade e ela está pronta ali para tomar novos passos e parece que ela formula um plano, tipo assim, a gente vai precisar da ajuda de alguém, né? Mas é um episódio que eu senti, assim, que foi muito mais de transição, sabe? Ele teve muita exposição, né? Muitas informações novas, mas é isso, ainda se encaminhando para uma coisa que vai acontecer, né? O conflito principal, talvez, ou um dos conflitos. Mas acho que tá bem estabelecido ali, né? Quer dizer, o Serac encontrou na inteligência artificial desenhada para os anfitriões algo que ele não tinha, né? Apesar de todo o brilhantismo do cérebro eletrônico que ele e o pai do Liam criaram, falta alguma coisa ali que ele não consegue construir e que ele encontrou na inteligência criada pelo Ford para Delos, né? Então tem uma coisa bem interessante que está acontecendo nesse negócio aí, tipo, e é isso que ele quer, mas tá claro ali, se é que alguma coisa tá clara em algum momento, mas tá claro ali que temos um objetivo ali e ele vai precisar da Maeve para isso, tudo isso tá mais ou menos estabelecido. E a gente deixa esse momento ali, tipo, todos os personagens chegaram nesse ponto, a gente não teve Bernard nesse episódio, e vamos para um quarto episódio em que, acho que é inevitável, né? Vamos ter conflitos mais diretos entre os personagens agora, né? Porque eles estavam meio que se movimentando, sabemos agora o que eles precisam e agora vamos ver o que vem pela frente. É um episódio de plot, né? É o que eu tava falando, assim, agora as peças começaram a se mexer nesse novo tabuleiro. Algumas peças, de novo, você acabou de falar do Bernard, a gente não viu nesse episódio. A Maeve também. A Maeve a gente não viu nesse episódio, mas a gente viu que as coisas começaram a se mover. Então, vamos ter que sofrer essa semaninha aí, né? Até chegar o próximo episódio, mas eu espero que o próximo episódio a gente consiga ter... Até porque a gente tem só 8 episódios, né? Quer dizer, não tem mais muito tempo. A gente tem basicamente mais 5 horas de temporada. Então, né? Pois é. Então é o seguinte, vai. Uma última referência é, o nome do cérebro eletrônico é Rehoboam. Aí eu falei, que Rehoboam? Fiquei ouvindo e tal, não sei o quê. Que em português seria Roboão, tá? Que é o filho de Salomão, o rei Salomão e tal. Ele vai reinar as colônias de Israel, naquela época e tal. Só que tem uma rebelião e ele fica com Judá, cuja capital era Jerusalém. Então é o centro do universo deles ali. E ele viveu guerra durante vários anos e tal. Então a referência bíblica é do rei que fundou aquele reino onde está Jerusalém, por exemplo, né? Acho que a gente vai saber mais, talvez, sobre essas referências. Elas vão ganhar mais densidade ao longo dos próximos episódios. E aos temas, né? Legado, herança, família, tudo que também a gente já tem visto bastante na série, né? Continua sendo super importante.
Bom, então, gente, até semana que vem, né? Todo mundo tenso, esperando, com calma aqui, vamos lá. Espero que vocês estejam em casa. Bonitinho em casa. Com as mãos lavadas. Com as mãos lavadas. E semana que vem tem mais. É isso. Até mais. Um beijo. Você acabou de ouvir um podcast da série original da HBO, Westworld. Escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron, Guilherme Pinheiro e Isabela Moreira. Produzido por Guilherme Pinheiro e editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.